O século XX começa com a angústia de um tempo em que o novo desafia e o velho ainda impõe regras e costumes. A convivência entre o rural e o urbano, entre as influências externas e o desejo de se reconhecer enquanto nação. Contradições que a arte soube expressar com irreverência e o imaginário popular com criatividade. Na região, as lendas urbanas são a prova disso. A obra Macunaíma é escrita em Araraquara e o modernismo grita por liberdade. A ordem era mudar tudo o que havia sido feito até então. Eles não sabiam exatamente o que queriam, mas tinham consciência do que não queriam. Com esse academicismo em todos os sentidos. Não importava a repercussão negativa. Um notável fracasso o recital de ontem da pomposa Semana de Arte Moderna, que melhor e mais acertadamente deveria se chamar Semana de Mal às Artes. É como dizer, nós fazemos, podemos fazer, tal qual os nossos colegas na Europa, nos Estados Unidos fazem. A semana que mudou todas as décadas seguintes foi realizada em um dos cartões postais de São Paulo, o Teatro Municipal. A construção de 1911, erguida com o dinheiro do café e da indústria, representava os sonhos imponentes de uma cidade que crescia. Era o marco de uma elite interessada em cultura. Acabou se tornando também o palco de intelectuais que queriam justamente romper com essa cultura tradicional e com os valores que a alicerçavam. Eles conseguiram. O teatro ocupa um quarteirão do centro de São Paulo, mas irradiou ideias para todo o país. As artes e os costumes nunca mais foram os mesmos. A região também estava na Semana de Arte Moderna de 22. Guiomar Novaes, de São João da Boa Vista, escandaliza com a vanguarda da música europeia. Inácio da Costa Ferreira, o Ferrinhac, expôs os desenhos que até hoje parecem saídos do forno. Para o sobrinho, a modernidade dos traços do artista de Rio Claro não tem explicação. Isso não é caricatura e não é desenho, é autodidata. E geralmente ele, professor, para tudo isso ele não teve, não. Toda essa inovação traduzia o clima vivido no início do século XX. O país sentia as mudanças do processo de desenvolvimento. O campo ficava para trás. Os meios de comunicação projetavam a atmosfera de modernidade encontrada nas cidades. Ah, cinema, quando chegava o dia de cinema, ninguém segurava. Dona Mabília, aos 102 anos, diz que naquela época de boom econômico, lugar de mulher era na indústria. Nós tudo ia. Cedinho, eu levantava, tomava café e pegava o rumo. As mudanças econômicas chegaram na velocidade do trem. Mas na arte, a região só começou a respirar os novos ares anos depois do movimento de 22. Em Araraquara, Quirino Campofiorito, autor destes quadros, criou e dirigiu na década de 30 a Escola de Belas Artes, lugar onde conviviam conservadores e modernistas. Ele é influenciado por 22 e, sobretudo, pela arte moderna francesa. Mário de Andrade, protagonista e discípulo de 22, influenciou uma jovem araraquarense. Depois de passar a infância na cidade, Gilda Rocha de Melo e Souza foi morar com a tia e o primo ilustre em São Paulo. A convivência de 13 anos marcou para sempre a vida da futura filósofa e ensaísta, que ficou famosa pelos estudos sobre moda. Que ela se interessava por moda na medida em que ela se interessava pelas formas e pela sociedade, né? Ela morreu em 2005. O marido, o crítico literário Antônio Cândido, lembra a importância do escritor na formação de Gilda. Ensinava a ela música, aconselhava como escrever, corrigia os trabalhos dela, indicava os livros que ela devia ler. A chácara de um tio de Mário e Gilda em Araraquara foi o berço de uma das maiores obras da literatura brasileira, Macunaíma. Nas férias, Pio Lourenço Corrêa era o anfitrião do escritor. Este ambiente deve ter facilitado tremendamente aquele jorrar de história que o Macunaíma viveu e que nós estamos vivendo, cada um do seu jeito, até hoje. Macunaíma foi rascunhada neste banheiro em 6 dias. Mário de Andrade gostava de trabalhar à noite, mas como a luz do quarto incomodava o resto da casa, a solução encontrada foi se refugiar num lugar improvável. E lá
Ele sentava no vaso sanitário como se fosse uma cadeira e rascunhou, em dezembro de 1926, a obra Macunaíma. A mesa arrastada para o banheiro ainda está em Araraquara, na biblioteca que leva o nome do escritor. Mário de Andrade doou centenas de livros e pediu outros tantos para amigos ilustres, como o escritor José Lins do Rego. Outro dia uma criança me perguntou assim se eu achava que o Mário ficaria contente de ver a nossa biblioteca hoje. Eu disse para ela que com toda certeza ele ficaria. Está tudo isso daí para o público usar, consultar. Então é uma grande coisa que o Mário deixou para a gente. A falta de caráter não se refere a julgamento moral. A ausência era pelo fato do brasileiro não ter ainda tempo histórico para a formação de uma identidade, de um caráter nacional. Onde está o verdadeiro Brasil? Nas cidades que aspiram a ser iguais, ou pelo menos próximas aos modelos europeus e norte-americanos, ou no Brasil do sertão. Na busca dessa identidade, o escritor fez uma extensa pesquisa sobre os mitos e lendas da cultura brasileira. Os contos têm um grande apelo popular, porque eles remetem no imaginário das pessoas a uma vida que poderia se dizer ser mais interessante, ou uma certa saudade do modo de vida do campo.